Salve, salve, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, na aula passada falávamos sobre o poder de polícia, falamos de abuso de poder, mas eu só comecei o abuso de poder. Vem pra cá, olha só. Quando nós trabalhamos, agora a aula 14, o abuso de poder, você viu, ele se manifesta em desvio e se manifesta em excesso. Quando eu falo de abuso de poder, é importante você lembrar o seguinte: o abuso de poder pode ser tanto uma ação quanto uma omissão. O abuso de poder ele pode se exteriorizar tanto mediante uma ação, quanto também pode se exteriorizar mediante uma omissão. Você fala, bom, vamos deixar marcado isso que é importante. É muito comum você imaginar que o abuso de poder é sempre fruto de uma ação. Não, pode ser também fruto da omissão, quando o agente público deveria agir e não o fez. Fruto de uma omissão. Ótimo. Sabendo disso, então, vamos agora entender o desvio de poder e o excesso de poder. Olha que fácil. Desvio de poder. Marco D. Você fala, Barbieri, colocar o X no lugar correto. Isso. Depois eu te explico. O motivo não tem D, objeto não tem D, competência não tem D, forma não tem D. Opa, finalidade tem. Olha que bacana aqui, ó. A finalidade tem. Então, desvio de poder atinge o elemento finalidade. E o excesso de poder? Vem comigo. Marca o E. Marca o E. Finalidade só tem um E, forma não tem. Olha que competência. Competência tem dois E's. Pronto. Objeto só tem um, motivo não tem. Então, excesso de poder atinge o elemento competência. Nem se quiser consegue errar, né? Fala assim, não, eu quero errar. Não consegue. Não consegue. Então, começando a nossa aula 14, é o quadrinho do abuso de poder. O quadro do abuso de poder fica dessa forma. Desvio de poder ou excesso de poder. Preenche aí, anota, vê se está tudo correto, para a gente dar sequência nos estudos. Aí você diz, Barbieri, olha só, beleza, agora deixa eu entender por que o abuso de poder, ora ele se manifesta em desvio, ora ele se manifesta em excesso. Vamos lá? Vamos compreender então as razões pelas quais o abuso de poder se manifesta em desvio e as razões pelas quais o excesso de poder também assim é. Pensa comigo, ó, eu tenho competência para estar até aqui. Então, tenho competência para estar até aqui. O que eu fiz? Dei um passo à frente. Quando eu dei um passo à frente, se eu tinha competência para estar até aqui e dei um passo à frente, eu extrapolei. Eu tinha competência no primeiro momento? Tinha. No segundo momento, eu excedi. Excesso de poder, no primeiro momento, a gente tem competência. Quando ele dá o passo, quando ele extrapola, não tem mais competência. Excedeu. O outro caso é o desvio. Eu tenho que ir até você. Aqui é o caminho, é a finalidade pública. De repente eu faço isso aqui, ó, desviei. Quando eu desvio, a finalidade que deveria ser pública passou a ser uma finalidade privada. Não pode. O que acontece? Quer seja com excesso, quer seja com desvio, o ato é nulo. Vou te dar um exemplo. Eu tinha competência para revistar o indivíduo. Eu fui e abusei de poder e decretei sua prisão sem nenhum cabimento. Excesso. Segundo caso, eu tenho competência para remover o servidor público. Só que nesse caso eu removi o servidor não no interesse da coletividade, não no interesse da sociedade, mas eu removi o servidor por causa de uma vingança privada. Eu tenho competência para remover o servidor? Tenho, mas o ato foi praticado com finalidade pública? Não, finalidade privada. O ato é nulo. Lembra de ato administrativo? Ato nulo. E lembra também que, olha como está aqui no quadro, o abuso de poder pode ser tanto uma ação, como também pode se manifestar numa omissão. Então, falei de abuso de poder, o abuso de poder pode ser uma ação? Pode, mas pode também se manifestar enquanto uma omissão.
sem problemas, bem tranquilo. Vamos para frente. Agora, a nossa aula 14 começa propriamente com um novo tema. Vamos trabalhar aqui serviços públicos. Vamos trabalhar serviços públicos. Olha, falou de serviços públicos, eu quero que você entenda. Artigo 175 da Constituição Federal, mais a Lei 8987 de 95. Então, falou de serviços públicos, eu quero que você visualize o artigo 175 da Constituição Federal, mais aquilo que diz respeito à Lei 8987 de 95. E como sempre, começamos dessa forma. Qual é o conceito de serviço público? E olha, independentemente de CESP, FCC, em que pese a última banca sua ter sido a FCC, o CESP também já fez prova do INSS. Aí eu quero que você visualize então, independentemente da banca, como é que pode surgir essa pergunta? Independentemente da banca, nós podemos ter a pergunta sobre o conceito. Então pode ser que nós tenhamos aqui uma pergunta sobre o conceito de serviço público. E aí você diz, Barbieri, como é que eu trabalho com o conceito de serviço público? Nós vamos desmembrar em 3 partes. Falei do conceito, 3 partes. Eu tenho primeiro elemento, que é o chamado substrato material. Segundo elemento, que é o elemento subjetivo. E terceiro elemento, que é o chamado elemento formal. Pronto, olha só. O conceito de serviço público, ele se desdobra nesses 3 momentos. Eu analiso um substrato material, um elemento subjetivo e um elemento formal. Vamos lá. Primeiro, o substrato material. Serviço público é sempre uma comodidade. Serviço público é sempre uma utilidade. Então, serviço público é uma comodidade, serviço público é uma utilidade. Serviço público vem para facilitar, serviço público vem para facilitar a vida em sociedade. Olha que bacana. O serviço público, então, serve para facilitar, serve para contribuir. É aquilo que facilita, que contribui, uma comodidade na vida, do particular. Então, enquanto o poder de polícia era restrição, lembra? Serviço público é uma comodidade, serviço público é uma facilidade. Perfeito. Até aqui, lindo. Vamos mais um pouquinho. Elemento subjetivo. O sujeito, olha aqui, ó, sujeito. Serviço público tem na sua titularidade o Estado. E, claro, ele pode prestar de forma direta ou indiretamente. Pode prestar de forma direta ou de forma indireta. Joia? Bem fácil, bem tranquilo. Aí você diz, Barbieri, mas espera lá. Se o Estado prestar de forma direta, tudo bem, é o Estado que vai estar ali fazendo a prestação do serviço. Mas e se o Estado resolver? Fazer a prestação de forma indireta? É porque nesse caso o particular está prestando diretamente. Então, se o Estado faz prestação indireta, é porque o particular está prestando de forma... Perdão, se o Estado faz a prestação indireta, é porque o particular presta de forma direta. Fácil, né? Mas o Estado é titular do serviço, é isso que você tem que lembrar. O Estado é titular do serviço público.
Depois disso, o elemento formal. Qual é a forma? Sempre prestado diante de um regime jurídico de direito público. Regime jurídico de direito público. Você diz, o que é um regime jurídico de direito público? É aquele regime em que o Estado prepondera sobre o particular, um regime de desigualdade jurídica. Agora vamos somar os elementos. Qual é o conceito de serviço público? É uma comodidade, uma utilidade, que tem na titularidade o Estado, e o Estado presta de forma direta ou indireta, sempre num regime jurídico de direito público. Mesmo que o particular esteja prestando, prepondera esse regime jurídico de direito público. Fácil até aqui? Beleza? Vamos então para o próximo ponto. Vamos agora diferenciar serviço público é diferente. Serviço público é diferente. E é diferente do quê? Primeiramente, serviço público é diferente do poder de polícia. E você já sabe. Poder de polícia, ele é o quê? Poder de polícia é restritivo. Enquanto que serviço público, ele é ampliativo. O que mais? Serviço público é diferente de obra pública. Obra pública tem que ter começo, meio e fim, concorda? Toda e qualquer obra, na verdade, tem que ter um começo, meio e um fim. Você que mora e já passou por uma obra dentro da sua casa, morando ali, santo Deus, né? Dá desespero, aquele troço não acaba, não termina, não fica pouco, é um pavor. Mas a obra tem que terminar, e a obra é parada. Então, parou é estática. Olha lá, a obra pública, ela é estática. Ótimo. Obra pública é estática. Além disso, obra pública é estática, né? Serviço público é exatamente o contrário. Serviço público, ele é dinâmico. Coloque lá. Serviço público, ele é dinâmico. Serviço público também é diferente do quê? Serviço público também é diferente da exploração da atividade econômica. Exploração da atividade econômica. Por qual razão? Na exploração da atividade econômica, quem faz é o particular. Na prestação de um serviço público, a regra quem faz é o Estado. Ah, bacana. Então lembra ainda que na exploração da atividade econômica vigora um regime jurídico de direito privado, enquanto que na prestação de um serviço público vigora um regime jurídico de direito público. Tá vendo só? Esse é um comparativo entre serviço público, entre serviço público e poder de polícia, entre serviço público e obra pública, entre serviço público e exploração da atividade econômica. Tá aí o nosso quadrinho. Vamos na sequência. Agora nós precisamos compreender o ponto 3. Quais são os princípios específicos do serviço público? Veja lá no artigo 6º. Veja lá no artigo 6º da 8987. Não estou preocupado aqui
com os princípios do direito administrativo. Eu quero os princípios específicos. E o primeiro, qual é? Vamos falar de um serviço público adequado. Então, o primeiro princípio é da adequação. Aí você diz, Barbieri, o que é um serviço público adequado? A adequação, um serviço público adequado, é aquele que respeita a lei e respeita o contrato. Serviço público adequado é aquele que respeita a lei e respeita o contrato. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Do fundo do coração, se já passou, eu também já passei e é horrível. Se não passou, nem vá. Uma vez eu estava em São Paulo, era mais ou menos 5h40 da tarde, um horário bom para estar em São Paulo. Melhor ainda, no metrô da Sé, estação da Sé. Aquilo é um formigueiro. E eu vou lhe contar a minha experiência. Um monte de gente, se você pular, você não volta a encostar no chão, né? Não tem jeito. Você fica ali, quase que numa gravidade zero. De repente parou o trem, abre a porta do vagão. Se você fala, ó, não vou mais entrar, vou embora, não tem jeito. Você é empurrado lá para dentro. Você fica de tal maneira que você está enlatado. Eu lhe garanto que gado é transportado de forma mais digna, mais confortável do que aqueles seres humanos. E lá eu estava no metrô da Sé, eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos. Olha, é pavoroso, é uma sensação de pânico, de impotência horrível. Aquilo é um exemplo de serviço público inadequado. Você não pode transportar as pessoas igual gado, né? Ou melhor, se gado fosse, teria mais conforto. Aquilo é inadequado. Então veja, o que é um serviço público adequado? Olha lá, serviço público adequado é aquele que respeita a lei e é aquele que respeita o contrato. Joia? Vamos para frente. O serviço público também tem o princípio da universalidade. Generalidade. O que é isso? O serviço público deve ser prestado a toda a coletividade. A toda a coletividade. O serviço público deve ser prestado a todos. É universal, é geral. Então, nada mais do que um princípio, né, autoexplicativo. Agora, além disso, nós temos também a isonomia. Nós temos a isonomia, nós temos a igualdade. O serviço público, além de ser prestado a todos, ele deve ser prestado com a mesma qualidade. Você fala, no Brasil é bem desse jeito, né? Vá lá num bairro chique, num bairro de alta classe, rico, em que você vê luz, esgoto, água, tudo bonitinho. Aí, infelizmente, você vai naquelas comunidades carentes, salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder, porque não há isonomia, não há igualdade. Fácil até aqui? Perfeito? Então vamos na sequência. Lembra, por gentileza, que essa isonomia, ela permite as tarifas diferenciadas. Permite as tarifas diferenciadas, chamadas também de tarifas sociais. Para aqueles que, infelizmente, estão numa situação de miserabilidade, para aqueles que não conseguem pagar o mínimo, né? Aqueles indivíduos que estão numa situação realmente de pobreza extrema. Podemos cobrar tarifas distintas? Podemos. Tarifas sociais, tarifas econômicas. Por quê? O princípio da isonomia, o princípio da igualdade, nada mais é do que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nessa exata medida da desigualdade. Então, quem é igual, eu trato igual. Quem é desigual, eu trato com desigualdade. Fácil, perfeito. Então, agora, vamos na sequência. Tarifas diferenciadas, tarifas sociais, nós já sabemos que é possível. Vamos caminhar mais um pouquinho, porque vamos agora falar
do próximo princípio é o princípio da modicidade das tarifas. Princípio da modicidade das tarifas. Aí você fala, o que é a modicidade das tarifas? Cuidado, tarifa módica é diferente de gratuidade. Tarifa módica é aquela mais barata possível. Gratuidade, por sua vez, é 0,800. Então, eu não estou falando de gratuidade. Eu estou falando de modicidade das tarifas. Então, esquece a gratuidade. Até para eu atingir toda a população, eu preciso de um preço mais barato possível. Então, essa é a ideia da modicidade das tarifas. Depois disso, nós temos a cortesia. Ó, parece um poema, né? O serviço público, ele deve ser prestado de forma cortês. Você fala, Barbieri, me explica isso. É como se você visse um lord inglês de fraque, elegante, educadíssimo, prestando o serviço, né? Vai numa repartição pública, tem lá aquela plaquinha, né? Desacato, pena de tanto a tanto. Tipo, ó, eu sou tão educado com você que eu já estou falando que eu quero te prender. Isso é um cúmulo do absurdo, né? Mas lembra, não fique ligado, unido à prática. Lembra que nós temos que assinalar a questão em tese. Então, o serviço público no Brasil é um espetáculo. Tem cortesia, tem educação, tem gentileza. É um lord inglês na prestação do serviço. Tá certo, né? Ótimo, é o que eu falo. Se um ET fosse escolher um país para viver e ele desse uma lidinha lá no artigo 6º e 7º da Constituição Federal, desse uma lidinha em algumas leis e falava, nossa, esse é o país, é ali que eu vou viver, é o Brasil. Coitado do ET, né? Inocente, né? Não sabe de nada o ET. Volta para cá, vem para cá. Já sabemos então, a cortesia. Então veja só, nós temos agora que visualizar que o serviço público tem a seu favor a adaptabilidade. Aí você fala, o que é a ideia de adaptabilidade? Adaptabilidade, também conhecida como cuidado. Se for a FCC que faça novamente a sua prova, ela vai colocar uma pegadinha aqui. O que me interessa é a mutabilidade. Adaptabilidade, mutabilidade. O serviço público tem que se adaptar, o serviço público tem que evoluir, o serviço público é mutável. No passado, não existia telefonia. Vem lá o Grambel, inventa o telefone, aí você ligava para o telefonista completava a chamada. Depois, no Brasil, telefonia, nossa, uma linha de telefone era status social, custava uma fortuna, as pessoas investiam comprando linhas telefônicas. Aí surge a telefonia móvel, né? No Brasil ainda é uma porcaria, cara pra caramba, mas existe. Ou seja, nós estamos sempre evoluindo, nós estamos sempre caminhando com os serviços públicos. Fechou? Fácil? Então é mutável, tem que melhorar, tem que evoluir e ser prestado na tecnologia atual, na tecnologia disponível. Telefonia, água, a ideia do transporte coletivo de pessoas, sempre assim. Fácil, joia. Vamos então falar do grande princípio, o mais cobrado, aquele que é assim a menina dos olhos azuis, né, do examinador. Vamos falar da continuidade. Vamos para a nova tela. Vem comigo aqui, ó, adaptabilidade. Agora nós vamos falar EFG da continuidade. Isso aqui cai pra caramba em prova. Continuidade. Aí você me pergunta, Barbieri, o que é um serviço público contínuo? Vamos lá? Quando nós trabalhamos com a continuidade, você tem que pensar o seguinte, ó, a regra é que todo e qualquer serviço público deve ser prestado de forma contínua.
não pode, em hipótese alguma, ser interrompido. Você fala, beleza, só que para tudo que existe regra, tem também exceção. Isso mesmo. A exceção, adorei essa palavra, ó, não exceção, essa aqui, ó, é que serviço público pode ser descontínuo. Ó que bonitinho, né? Serviço público pode ser descontínuo. Você fala, ah, beleza, então vigora também a descontinuidade. Sim. Dentro da exceção, eu tenho 3 hipóteses. Primeira, segunda, terceira. Primeira exceção, quando eu posso interromper o serviço público, é diante de uma emergência. Segunda exceção, quando eu também posso interromper um serviço público, é diante de reparos, buscando sempre a melhoria no sistema. Então, para fazer um reparo, para consertar, para fazer a melhoria, automaticamente tem que interromper. E ainda, eu preciso visualizar a possibilidade de interrupção quando se fala ou quando se trata da inadimplência. Inadimplência. Joia? Deixa anotadinho então, por gentileza, que a regra é a continuidade. Excepcionalmente, eu posso interromper o serviço público em situações de emergência, reparos ou melhoria ou inadimplência. Mas falar só isso aqui não adianta muita coisa não, nós temos que melhorar o raciocínio. Vamos continuar aqui as exceções. Exceções e condições. Será que eu tenho que seguir aqui condições? Será que para interromper o serviço eu preciso seguir condições? Vamos lá? Primeira exceção. Depois vamos colocar aqui a segunda, colocar a terceira. Primeira exceção, emergência. Segunda exceção, a ideia dos reparos, da melhoria. Terceira exceção, a inadimplência. Agora, quais são as condições? Quais são as condições, se é que existem, para realizar a interrupção? Em situações de emergência, não há condições. Não há condições. Pode interromper e ponto final. Interrompe e ponto final. Uma situação de emergência, não tem o que fazer. Para realizar reparos e melhoria, interromper o serviço, tem que cumprir com o prévio aviso. Tem que cumprir com o prévio aviso. Aí você diz, Barbieri, o que é o prévio aviso? Vai chegar uma cartinha na sua casa dizendo que em determinado dia e hora não terá a prestação do serviço de água, não terá a prestação do serviço de luz, porque estarão sendo realizados reparos na rede, melhoria, troca dos postes, da tubulação. Perfeito? Agora, e no caso de inadimplência? Será que eu tenho também que observar algumas condições? Claro, tenho sim. Na nossa próxima aula nós conversamos sobre isso, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom, sucesso nos seus estudos, sucesso na sua vida e a gente se vê. Até lá.